dizer que Jesus é o Senhor. Então, eu vou. vale tudo. Vale Sim. eu vou. Então, vamos lá. A promoção continua na compra do camarote Azul de sábado ou domingo. Você garante ingresso para curtir o ensaio da semana. Comprou, levou. Atenção, hein? Até 2 ingressos por CPF. Patrocínio aqui de Banese Car, Amistel, Esporte da Sorte, G Barbosa, Petrox, Estância 92, Iguaça Egípcio, Energético Monster e Eurotech Distribuidora. Ineva, Segais, São Lucas e Redidor. É isso aí, é o pré-caju. Vamos lá, vai ser demais. Mais um pré-caju. Bom, não estou lembrado se foi na terça, foi na segunda, essa notícia aí do que a gente já relatou aqui. E o Nivaldo entrou aqui no programa, ligou para o programa, participou. Não vou relatar o que o Nivaldo falou, que eu não tenho tudo na cabeça, mas o vereador viu tudo, né? O vereador não quis entrar naquele momento para não ter aquela discussão, né? Ele preferiu pedir espaço para esta sexta-feira. Aqui ele está para dar a sua versão e falar do que o Nivaldo falou. Vereador Lúcio Flávio, boa tarde. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, pastor Cláudio Honor, um amigo querido, a quem eu reputo muito respeito, que é o líder aí da igreja onde eu aceitei a Jesus, levantei a minha mão e aceitei a Jesus ali na Rua Bahia, ao lado da Avenida Maranhão. Também a todos que estão trabalhando aqui na Rádio Jornal, mas em especial aos ouvintes, porque esse assunto ele veio aqui ao ar, é um assunto sério, sensível, ele veio ao ar há 2 dias atrás. Ontem ele foi tratado novamente sobre o tema. E, Paulo, apenas para que deixe claro, como quando o Nivaldo falou, eu não fui procurado pela emissora, a quem eu respeito, porque está sempre lá, aliás, quero, desculpa, fazer um registro, se tem uma emissora que está sempre na Câmara de Vereadores, eu vou lhe dizer, esta emissora chama-se Rádio Jornal. Toda a transparência e informação da Câmara de Vereadores de Aracaju, a Rádio Jornal está lá com os colegas radialistas do Pão Jacó, o Heron Ribeiro, está sempre lá conosco. Mas como eu não tive a oportunidade de participar nem anteontem nem ontem, eu pedi a oportunidade e fui prontamente acolhido aí pelo colega Paulo Roberto, a quem eu quero parabenizar pelo Dia do Radialista hoje. De novo? Existem várias datas, né? A nacional, o salário local, continua o mesmo, agora as datas. Mas eu quero começar deixando muito claro, para separar a minha resposta, que eu não quero adjetivar a pessoa do Nivaldo, do CEPUMA, presidente do CEPUMA. Eu quero adjetivar a fala. Então, separando uma coisa da outra. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui ligados à fala e não à pessoa. Por exemplo, houve na fala do Nivaldo CEPUMA irresponsabilidade. O que eu não estou dizendo que ele é um irresponsável, porque irresponsável é o ato reiterado da pessoa fazer isso reiteradamente, várias vezes, costumeiramente. Nesta fala que foi feita há 2 dias atrás, há uma carga de irresponsabilidade, esse é um ponto. Não que ele seja irresponsável, mas a fala tinha irresponsabilidade. Quem está dizendo sou eu, vereador Lúcio Flávio, não é a emissora, não é o radialista, eu estou assumindo o que eu estou falando. Há uma carga de responsabilidade, há uma carga de covardia, e aí, repito, não que ele seja um homem covarde ou ele seja covarde. A fala tinha uma carga de covardia e há uma carga de mentira. Por isso, e aí, de novo, não estou chamando ele de mentiroso, mas aquela fala tem uma carga de mentira. E para concluir, e aí eu vou explicar tópico por tópico essas denúncias. E para concluir, ao final, ele também traz no discurso dele uma carga de arrogância. E foi isso que eu citei na Câmara. Acho que o Paulo até ficou meio confuso. Será que ele não entendeu o que o Nivaldo fez? Quando eu falei quer dar uma carteirada. E aí eu vou explicar o que é esse item de arrogância. Então, primeiro, como é que eu desminto a história de perseguição? Você não está sabendo, seus ouvintes não estão sabendo, mas eu vou provar agora
o que é que desmonta toda essa história de perseguição e vitimismo. A servidora em questão, ela está lotada desde 2023 na área da saúde. E se houvesse perseguição, o contrato dela era para acabar e ela ser desligada, porque venceu em 14/8/2025. Era prerrogativa da prefeita, da secretária, da coordenadora da unidade, dizer assim, muito obrigado pelo seu trabalho, já que eu estou lhe perseguindo, um abraço. Mas, diferente disso, sabe o que é que aconteceu para a pessoa que se diz perseguida? Ela foi renovada, teve seu contrato renovado para continuar trabalhando na Secretaria de Saúde. Então, a gente desmonta toda essa história. Outra história, a servidora, ela foi encaminhada para o setor original e oficial, ao qual ela foi contratada no processo chamado PSS. Ela foi contratada, apesar de ela ter rodado alguns setores, ela foi contratada para aquele setor, ao qual a coordenadora pediu que ela retornasse. Tudo bem se ela não gostava ou queria estar num lugar melhor, pior, mas era prerrogativa da coordenação colocá-la onde a coordenadora queria. Não compete ao servidor escolher o que fazer quando ele tem um superior. Compete à autoridade hierarquicamente maior colocá-la, faça isso aqui, vá para ali, vá para lá. Então, esse é um ponto. E outro ponto, e aí não estava nessa fala do Nivaldo, mas eu percebi que, por uma questão de justiça, é bom que a população saiba, quando ela falou aí das terapias, do filhote. Eu acho assim, a causa autista é tão importante, a gente precisa tanto se debruçar nisso, porque é uma causa nova, nobre, está crescendo tanto, que eu acho que a gente não deveria utilizar ela como escudo para questões pincuícolas menores. Não tem nada a ver por ela ser mãe de um filho, como o Nivaldo falou, ela é negra, até chamou a moça de gorda, ela é gorda, é negra, é mãe de autismo, não tem nada a ver com isso. Se fosse uma perseguição, o contrato não seria renovado. Se fosse uma perseguição, ela não estaria sendo colocada no setor para o qual ela foi contratada. E ela tem redução de jornada de carga horária. O que é isso? Para quem nos ouve saber o que é isso. A redução é, ela está autorizada a trabalhar menos, porque ela tem uma necessidade de fazer terapias para os filhos. Para que ela não use, por exemplo, o horário de trabalho para fazer as terapias, a própria secretaria entrega a ela uma jornada menor, para que ela trabalhe menos que os demais colegas do trabalho, ela trabalha menos por ser uma mãe atípica para cuidar do seu, como genitora, das terapias dos filhos, do filho. Enfim. Uma outra questão, não é verdade que foi retirada uma cadeira dela. Eu acho, assim, não quer ficar no setor, tudo bem, não gosta da coordenadora, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas eu acho que a gente não precisa desse expediente para poder expor o nome de uma figura pública como o meu, o nome de 3 servidoras, 3 profissionais, como foram expostas aqui, 3 servidoras, 3 profissionais, e eu acho isso tão pequeno, porque eu procurei imediatamente, quando eu ouvi esse áudio, a entrevista, a gerente do órgão que está sendo exposto, a secretária de saúde, procurar esclarecimentos, porque eu não uso fígado para esse tipo de debate, como bateu aqui a mão, o Nivaldo disse, ela não é cão sem dono, ele mexeu com a pessoa errada. Bom, primeiro, pouco me importa, pode ser filha do presidente da República. Eu fui eleito para fiscalizar o serviço público, e no serviço público existem servidores públicos. Eu quero lhe dizer aqui, ao vivo, eu nem sei quem é essa servidora que está se falando, para ele chegar ao ponto de dizer que é uma perseguição por minha causa. Eu nem sei quem é. Posso até ter avistado em uma ou outra visita que eu fiz ao SEMAR, mas eu nem sei de quem está se falando. Eu não sei quem é essa pessoa, para uma pessoa vir numa concessão pública, que rádio é uma concessão pública, vir no microfone fazer uma acusação e uma denúncia de perseguição política, sem sequer ele ter a responsabilidade de apurar antes. E aí eu fiquei sabendo que ele veio para o ar,
porque ficou chateadinho porque não conseguiu falar com ninguém. Não conseguiu checar a informação antes, ele como presidente do CEPUMA, não checou a informação e veio vomitar na rádio um monte de ódio, sem sequer confirmar se era verdade ou não aquilo que ele tinha supostamente ouvido, ou até entendido errado, porque ele pode ter entendido tudo errado, mas no fígado, no afã de defender alguém que ele acha que poderia ter dado a carteirada, não, ela é minha sobrinha, eu sou presidente do CEPUMA. Aqui não, querido. Aqui, no mandato do vereador Lúcio Flávio, ninguém dá carteirada, porque eu cumprirei, quem me elegeu foi o povo, e eu cumprirei as prerrogativas da minha função e do meu cargo de fiscal, o fiscal aqui sou eu. Nivaldo é presidente de um órgão, inclusive, que pode estar sujeito à minha fiscalização. Eu posso, enquanto órgão que recebe recursos de servidores públicos, eu posso estar lá. Agora, eu é que sou o fiscal. Então, só para encerrar o desmentido, falaram o nome de um monte de pessoa aqui, que desses todos os nomes, eu lhe garanto, eu só conheço uma pessoa. E ele insinuou que eram pessoas minhas, que o SEMAR é meu, que eu mando no SEMAR. Mentira. Não que ele seja um mentiroso, que eu tenho responsabilidade com as minhas palavras, diferente dele. Eu não o acusarei de maneira irresponsável, diferente do que ele fez aqui. Então, quem ouviu o programa anteontem, o ouvinte daqui do programa do Paulo, quem ouviu ontem, está ouvindo agora o outro lado. Eu não conheço essas pessoas que foram citadas, à exceção, porque eu sou homem de Deus no momento, de Carla. Falou o nome, acho que não vou repetir para não constranger, para não fazer o que ele fez de expor as pessoas, mas, e aí, conversando com o órgão, com a secretaria, pode ir lá à imprensa ver se ela está em pé. Pode ir lá ver se não tem. E se quiser, manda-se a foto, veja se tem uma cadeira ou não, numa recepção. Então, foi uma fala, não, repito, para que não haja corte aqui, daqui a pouco vai fazer um corte aí. Repito, eu não estou chamando o presidente do CEPUMA, apesar de poder ter essa prerrogativa, não estou chamando de responsável, mas foi uma fala regada de responsabilidade, expôs o nome de uma figura pública, o meu nome, sem checar, não me ligou, expôs o nome de 3 servidores, que tem nada a ver com isso, não precisava ser exposto, essas pessoas são trabalhadoras, inclusive, ele é presidente de um sindicato que deveria defendê-las, e expôs na prerrogativa de dar uma carteirada para proteger a tal sobrinha, prima. Então, ele, presidente do CEPUMA, que deveria defender servidor, estava expondo o nome de maneira irresponsável de 3 servidoras, que ele sequer conhece, e nem eu, viu? Dos 3 nomes que ele citou, eu conheço uma. Então, irresponsabilidade de uma figura vir ao ar, de uma emissora ao vivo, e falar isso. Outro problema, falei da irresponsabilidade, vou dizer, uma covardia que ele citou o nome das 3 servidoras, citou o meu nome, mas omitiu o nome da sobrinha dele. Por quê, Nivaldo? Você poderia fazer estrago nas insinuações de que, porventura, ouviu o programa anteontem e não está ouvindo agora, não está ouvindo o meu contraponto. Então, quer dizer, quem ouviu a sua denúncia pode ter aquilo como verdade. Então, problema das 3 servidoras, problema do vereador Lúcio, porque você faz uma denúncia aqui não há sem checar, e agora as pessoas que ouviram anteontem, ouviram ontem, pode não estar ouvindo hoje o programa. E agora, como é que fica a reparação disso? Uma covardia, porque o nome da sobrinha dele ele não disse. E uma mentira, porque diz que são pessoas minhas indicadas, que o SEMAR é meu, e dos nomes que ele citou, todos os nomes que ele botou aqui, eu só conheço uma. E, por fim, lamento a arrogância de um presidente de um sindicato de servidores vir querer dar carteirada como uma espécie de protecionismo de uma sobrinha que ele sequer citou o nome, porque ele é presidente do CEPUMA. Lamento profundamente. Não, meu amigo. Esse tipo de carteirada para benefício próprio, do povo da família, dos meus, esse jeitinho, com este vereador Lúcio Flávio, não cola, não me intimida. E eu não pararei de fiscalizar o serviço público, doa a quem doer, porque assim disse a prefeita Emília, a minha líder, a quem eu devo a vice-liderança na Câmara de Vereadores. Ela disse, eu não tenho compromisso com erro, Lúcio Flávio. Onde você vê errado, pode me avisar que a gente vai lá, nós não somos perfeitos, a gente vai lá e conserta. Só vai estar errado enquanto eu não souber. Eu não tenho compromisso com erro e também não passo pano. Está errado, a gente vai. Então, se a servidora está querendo trazer para uma emissora de rádio, para a imprensa, uma questiúncula de que não gostou porque foi ali, foi para um lugar, ela poderia ter tratado, e eu tenho aqui
a informação oficial de que a reclamação dela não foi levada para o superior direto dela. Como uma pessoa está insatisfeita com o problema de trabalho e ela leva primeiro para o sindicato ou para a rádio, ao invés de levar para o superior direto? Então, o problema não foi cadeira nenhuma. O problema não foi perseguição nenhuma. No mínimo, queria criar um problema aí, uma visibilidade, uma celeuma, uma lacração descabida e desproporcional. Mal sabe ela que esse tipo de comportamento não é um comportamento adequado para o servidor público. Ela não sabe que o que ela fez, não reportar ao superior direto, à superiora direta, à gerência da unidade, mas vir para sindicato, para a imprensa, antes de tratar isso, que poderia ser uma questão simplesmente temporária, ou uma questão que alguém pegou e não avisou a ela, a cadeira, ou ela não saber, ei, amiguinha, você está aqui, você está reclamando que está trabalhando, e era o quê, para não trabalhar? Então a questão é, estava querendo um trabalho mais fácil? Qual era a questão de fato? E isso nada tem a ver com cor de pele, nada tem a ver com condição social. Ela é tão atendida na questão de ser mãe de autista que a carga é reduzida. Ela tanto não é perseguida que o contrato foi renovado. Agora, se a gerente perseguisse, ou se a secretária perseguisse, disse assim, não, já deu, tá bom, não cumpriu o contrato, a prefeitura já cumpriu, era até o mês 8, a gente está no mês 10 e ela continua trabalhando. Então, está aqui o meu registro, agradecendo ao Paulo Roberto, não fui ouvido antes, pedi para que eu fosse ouvido nesse momento, agradeço por não ter feito disso um debate, pela responsabilidade que você teve, já que eu fui acusado sem ter tido a oportunidade de falar, agora, hoje, eu estou tendo a minha oportunidade de falar. Quero parabenizar ao Grupo Jornal por esse senso democrático e responsabilidade que faltou à fala do Nivaldo aqui, não foi responsável, porque não checou informação, não tratou comigo, poderia ter me perguntado, é isso mesmo que eu ouvi falar? E eu ia dizer, não, não é. Pronto, acabou o problema. A servidora poderia ter tratado com a superior direta e ela ter sido esclarecida sem problema. Então, não precisava difamar ninguém, citar nome de ninguém, expor publicamente ninguém. As 3 pessoas citadas são mulheres. Nivaldo é um homem, estava acusando mulher. O que é que pode dizer isso? Era mulher só porque não era parente dele? Então, ele pode acusar quem não é parente, mas a protegida dele, ele protege até o nome. Está registrado aqui o meu repúdio a esse tipo de comportamento pequeno, mesquinho. Não se usa um sindicato de tamanha importância por questões pessoais, para dar carteirada, porque eu sou o presidente, ela é minha prima, minha sobrinha, não é consciente. Não se usa para essa prerrogativa. Se você quer defender questões pessoais, não use o sindicato, porque eu não uso o meu mandato por questões pessoais, eu uso o meu mandato a serviço do povo. Era isso, meu amigo. Obrigado, eu queria vereador. deixar registrado aqui. Bom, eu vou para o intervalo, Luciano, e volto já para falar do futebol. Hoje, o presidente Miltinho esteve reunido com clubes, imprensa e convidados para definir o campeonato sergipano. No retorno, tem o pastor Cláudio Dom, que ele vai falar do produto dele, rapaz. Não vai, pastor? Já. Lá, lá.